Oi, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes. Está começando um Alesp Cidadania. No programa de hoje vamos falar sobre a importância da apresentação de atestado médico durante o processo de matrícula em academias e também nos centros esportivos. Essa é a notícia para você que gosta de fazer exercício, né? Olha, o projeto de lei número 148 de 2016 voltou a ser discutido na Casa. Ele é de autoria do deputado Marcos Damasio, do PL. Ele altera a redação da Lei 10.848 de 2001, que fala sobre o registro e também o funcionamento de estabelecimento de ensino e também de práticas de modalidade esportiva. Vamos entender melhor a necessidade desse atestado com o nosso colega, já está aqui com a gente. Ele é profissional de educação física, o Gabriel Batista. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Jeremias, pela oportunidade. Muito bem. O Gabriel, eu sempre peço para os nossos convidados aqui falar um pouquinho da sua história, né? Porque você hoje é profissional de educação física que fala, assim, lá no tempos passados era professor de educação física, etc, né? E foi alterando, né? Isso, com o passar do tempo a gente foi trocando a nomenclatura, principalmente quando houve a separação do curso de educação física, que hoje a gente encontra na modalidade de bacharelado, que é o meu caso. Então a gente se denomina profissional de educação física e tem o licenciado, que aí sim é o professor de educação física. Ah, legal. Então, aí eu seria o professor. Entendi. Eu tinha um professor de educação física no Senai e ele fazia a gente... Começa que ele fazia a gente... fazia as atividades tudo no chão, caranguejo bol, que eu não sei de onde ele tirou aquilo, porque ele falava que a gente se machucava muito e ele não queria ninguém se machucar. Então a gente ficava assim, deitado e tinha que jogar bola daquele jeito e depois tomar banho frio, que ele falava que não era... A gente falava, professor, água gelada. Ele falava, não é gelada, é fria, né? É água fria. Bons tempos, né? Mas você acha que quem começa a praticar atividade física desde cedo leva isso para a vida toda como um hábito ou a gente pode adquirir no meio da vida? A gente pode adquirir sim no meio da vida, né? Então, mudanças de hábitos, elas podem ser feitas em qualquer período da nossa vida. E quando é para melhor, a gente tem a tendência de continuar seguindo. Legal. Mas o duro é sair do... Eu sempre ouvi falar assim, o pessoal falava, a pessoa ficou velha, se ela andava o dia inteiro, se ela gostar de atividade física, ela vai ficar... Hoje não fala mais velho, né? Idoso, né? Ela vai ter esses hábitos. Quem não é acostumado no começo da vida assim, também é mais difícil. Mas, como você disse, sempre há tempo, né? Agora tem essa questão aí que a gente está trazendo do atestado, porque a lei antiga ela já tem alguns critérios para a pessoa, quando vai fazer atividade física na academia, né? Ela trazer. Agora, digamos, deu um passo a mais, que é trazer o atestado. Eu queria seu posicionamento, se isso é importante ou não. Então, eu vejo como um passo bem importante, né, para a prática de musculação ou de qualquer outro tipo de esporte. Então, começa também a dar uma seriedade para a nossa atuação do profissional de educação física, para mostrar que musculação ou qualquer outra atividade esportiva não é bagunça, ela tem que ser levada a sério. E tendo esse projeto de lei, né, entrando em vigor, ele vai mostrar isso para a população. Obviamente é um processo burocrático que vai levar um tempo até as pessoas se adaptarem e trazer uma certa normalidade para isso. Mas isso vai evitar diversos problemas, né, como, por exemplo, um praticante ele ter um mal súbito e a gente não saber o porquê. Será que realmente foi só aquele exercício que induziu ele a esse mal súbito ou essa pessoa já tem um histórico? Então, através dessa exigência do atestado, a gente vai evitar que a pessoa ela tenha um mal súbito ou qualquer outro tipo de problema durante a prática esportiva. Então, às vezes, a pessoa nem sabe que tem. A partir do momento que ela decide praticar um esporte, uma atividade física, ela vai ter que procurar um médico para receber esse atestado e poder frequentar um espaço devidamente registrado, né? Geralmente, quando a gente vê um vídeo na internet sobre exercício físico, as pessoas sempre falam, procure antes um médico e sempre uma indicação muito relevante para o cardiologista. Por quê? Porque qualquer esporte hoje que tem o movimento do corpo como base, ele obviamente vai alterar os batimentos cardíacos, a frequência cardíaca, e se a gente já tem alguma predisposição para uma alteração, né, de forma ruim,
tende-se a piorar. Esporte, a prática de esporte, né, da atividade física, ela é essencial para a vida, ela melhora sim a vida, mas se ela é praticada em condições erradas, ela pode nos prejudicar. Então, se eu tenho já algum tipo de disfunção cardíaca, eu posso acabar piorando ela durante a prática esportiva ou acentuando ela, atenuando. Então, é por isso que é sempre importante. O principal é o cardiologista, né? Porque é o coração, é a bomba, né? Eu li uma matéria uma vez tão interessante que o feto, quando ele tem 1 mês, ele é do tamanho dessa partinha do dedo aqui da gente aqui. E o coração, tem um nome, esqueci. Ele é assim, 1 centímetro e o coração já bate. É uma coisa sensacional a natureza. E bate até o último momento. Uma das últimas coisas que param ali é o coração também, né? Tem que cuidar bem dele. E daqui a pouco eu quero saber do Gabriel como é que ele trata, porque ele falava comigo que ele tem hoje pessoas que ele treinam online e presencialmente. Se ele pede algum tipo de orientação para essa pessoa, para saber do coração, enfim. Mas antes, ainda no tema do coração, às vezes a gente vê esportistas como jogador de futebol, tá ali e são novos, de repente cai o coração, por quê? Assim, e às vezes a pessoa é mais velha e parece que isso fica até mais difícil de acontecer nesses mal súbitos, essas coisas, né? Isso, por exemplo, infarto, a gente consegue analisar que pessoas com mais idade, acima de 60 anos, elas acabam segurando. Tem histórico de, nossa, eu já infartei 2 ou 3 vezes. As veias parece que vão ficando mais molinha, não sei. As veias talvez sim, mas As o coração, enfim, né? o coração fica mais forte. Então é por isso que ele acaba segurando o infarto, uma pessoa idosa, né? Então o coração é um músculo, ele vai hipertrofiando, ele vai crescendo, se fortalecendo ao longo do tempo. Legal. Já uma pessoa com menos idade, ela já não tem um coração tão forte para aguentar um infarto. Olha, que interessante. Ela pode ter um coração forte para ter altos batimentos cardíacos, ela executar uma atividade de alta intensidade, mas não nesse caso do infarto. Que outras questões físicas, a gente podia até falar de mental também depois, né? Claro que se a pessoa às vezes tem alguma questão mental também, acho que teria que ter uma observação. Mas que outras questões físicas a gente pode observar e que pode, não sei, reduzir a prática esportiva ou ter alguma atenção? Que possam reduzir, né? Não, assim, vou tirar o atestado, assim, vou pegar o atestado que é a questão do projeto de lei. O coração é importante, mas vamos supor que a pessoa tenha algum problema no braço, né? Tem gente que tem, por exemplo, uma certa calcificação. Aí tem que fazer um exercício leve, né? Aí já não é nem academia, é mais uma fisioterapia, né? Então ela sabendo, ela não vai chegar lá e pegar um peso e depois, de repente, se atrofiar e ter um problema maior. Às vezes mal ela sabia que ela tinha aqui. Então acho que é uma análise, o médico não é só o coração que ele vai ver, vai fazer uma análise completa da pessoa para ver se ela está apta a fazer exercício, é por aí. Isso, ela vai fazer testes motores também, alguns pequenos testes articulares, justamente para saber se não existe uma possível calcificação ou inflamação nas articulações, para poder estar realizando, né, as outras atividades que a pessoa tem interesse em realizar. Ela tendo algum tipo de problema já, né, alguma predisposição para seja muscular ou articular, é dever tanto do médico, né, quanto do paciente orientar, né, informar o profissional de educação física que está acompanhando essa pessoa, para que ela possa adequar aquela prática esportiva para aquela pessoa, para ela não deixar de fazer. Ô Gabriel, você tem clientes online e tudo. Você é um profissional de educação física, mas hoje as pessoas que que dão esse treinamento tem um nome, eu esqueci, não é coach, Isso, personal trainer. O personal, então, o teu personal. O que você faz na prática? O que você indica para esse personal? Porque ainda não existe essa obrigação de um atestado médico. Mas é sempre bom a pessoa... porque, poxa, imagina, online você pode fazer com uma pessoa que está em outro estado, né? Um personal. E que dica que você dá de orientação para essas pessoas em relação à saúde para esse seu cliente e para os profissionais que tratam disso? Bom, a dica é, obviamente, procure sempre um bom profissional de educação física e a gente pode ter alguns cuidados ao procurar algum. Então, se a gente vai encontrar, né, um profissional,
a princípio ele deve, no mínimo, realizar um protocolo que a gente chama de anamnese, que é para poder conhecer o cliente. Então, por mais que o cliente não tenha um conhecimento do seu próprio histórico físico aprofundado, ele tem uma noção básica de se ele já sentiu dores, desmaio, já sofreu de pressão alta, se ele já fez algum exame recente sanguíneo e deu alguma alteração nas suas taxas metabólicas. Então, ele deve comunicar o profissional. O profissional deve também exigir, né, essas informações para iniciar ali o seu primeiro protocolo de treinamento, já que ainda não é uma obrigatoriedade, né, através de lei, esse atestado médico. Porque as pessoas te procuram mais para quê? Eu não sei se elas falam isso, né? O seu público é mais feminino, é mais masculino e assim, elas procuram você para quê? Para emagrecer, por causa de estética, por causa de saúde? As pessoas falam isso para você? Olha, eu costumo dizer que hoje o meu público ele é bem diversificado entre homens e mulheres. Obviamente eu tenho um público mais jovem que não passa dos 40 anos, essa é a minha grande maioria, né, do público. Só que eu gosto de dizer que as pessoas elas buscam em primeiro lugar a saúde mental. Ah, é? Porque todo cliente que eu recebo, que traz algum relato sobre o seu corpo, a sua estética física, é porque, obviamente, sofreu com o mental. Algum bullying, alguma chacota, né? Alguém desmereceu, alguém desagradou essa pessoa, né? A pessoa não se sente bem ao vestir uma roupa, ao sair em algum lugar, tem algum incômodo físico nela que acaba afetando o mental. Então, quando a gente trata essas questões, né, físicas, a gente obviamente cuida do mental. A pessoa se sente bem, se sente com uma autoestima melhor, né? De poder sair na rua e se sentir bem. Não que ela queira chamar a atenção ou ser elogiada o tempo inteiro, mas é algo consigo mesmo. É, muito bom. A prática de exercício, ela libera, não sei se você sabe de cabeça, alguns tipos de hormônio, porque esses dias eu estava lendo uma entrevista que falava eu esqueci o nome correto, mas assim, as pessoas que correm grandes maratonas, tem um momento que é como se fosse um êxtase que ela tem, assim, é uma super alegria, esqueci o nome que dá, né? Porque ela tem uma liberação de alguma coisa ali. Euforia chama, euforia, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso. Você falou da questão mental, né? Depois que a pessoa começa a praticar, parece que vira um bom vício, né? Parece que o corpo está pedindo um pouco daqueles hormônios que traz um pouco de felicidade, não tem isso? Tem. E um ato até curioso para a gente chegar até esse hormônio, durante a prática do exercício físico, o corpo humano ele não libera nenhum tipo de hormônio do prazer. Certo? Que no caso aí é sofrência mesmo, aí é sofrência. Isso, que no caso a gente estaria falando, né, da dopamina, aquele hormônio que a gente recebe, né, pós o exercício físico. E a gente fica dopaminado, endorfinado, recebe a endorfina também. Né? Durante o exercício físico a gente libera adrenalina. Adrenalina, interessante, é verdade. E pessoas acabam conseguindo manipular a sua cabeça para serem viciadas em adrenalina. É por isso que a gente encontra pessoas que adoram correr maratonas gigantescas, triatlons, pessoas que adoram passar 2, 3 horas dentro de uma academia de musculação ou jogando futebol 2, 3 horas seguidas, porque elas são viciadas não só no esporte, mas também nesse hormônio, na adrenalina. Após a execução, quando a gente descansa, o hormônio da adrenalina acaba, né, diminuindo no nosso corpo e aí chega o momento do hormônio do prazer. Aquela sensação gostosa que a gente acaba se sentindo relaxado, mais feliz, menos acelerado mentalmente também, e a gente começa a organizar a nossa vida, a raciocinar até melhor, né, durante o dia. Já que as pessoas procuram muito para a questão mental e advinda também por um desconforto do corpo, e aí a gente acaba também chegando na questão do emagrecimento, porque, poxa, infelizmente o Brasil, a gente importou tudo que é ruim dos americanos, né? Muita gente passou eu brinco sempre que passou do subalimentado para o mal alimentado, né? Não conseguia comer as coisas básicas, mas agora se tem um pouco mais de dinheiro, dá-lhe bolachinha e tudo quanto é porcaria, e aí é a obesidade que virou uma verdadeira epidemia. O que representa percentualmente, não sei se dá para cravar um número, de alimentação e de exercício para o corpo saudável, enfim? A gente tem que tentar buscar
é sempre o equilíbrio, 50-50. Às vezes, dentro de uma rotina de uma pessoa, não é possível né, a gente ter esse equilíbrio ou se dedicar inteiramente a só o exercício físico e a alimentação. Afinal de contas, a gente tem outros afazeres na nossa vida, né? Mas se a gente conseguir buscar ali cerca de 70%, 30%, 20%, eu costumo dizer, 10% de alguma coisa é melhor do que 90% de nada. Se você fizer todo dia, a constância já vai ajudar muito. Isso já é o suficiente. Então a gente deve sim buscar o equilíbrio até para poder cuidar do nosso corpo melhor, mas, poxa, um docinho deixa a gente feliz. Então a gente não precisa de uma alta restrição. A gente não pode exagerar. Tudo que é em excesso faz mal, né? Água, por exemplo, é vida. Mas se você experimentar tomar 20 litros de água de uma vez só, você vai começar a passar mal. Né? Então a gente tem que ter um equilíbrio nisso. Então a gente tem que saber respeitar, obviamente, o nosso corpo, respeitar os nossos desejos, as nossas limitações e conseguir encontrar um equilíbrio entre elas. E fazer por prazer também, né? Porque às vezes você faz só com a meta, eu vou perder a barriga, eu vou perder isso, se torna uma obrigação chata, né? Então você fazer, pelo próprio processo, se você encontrar prazer, né? Que também já é uma coisa bacana, né? Para você treina desde quanto? Você é novo, né? Tem uns 20 e pouco, né? Já treina há um bom tempo. Isso, eu tenho 28 anos, de forma regular, consecutiva. Eu treino desde 2021, logo quando se estava abrindo, né, os estabelecimentos pós a pandemia, ainda estávamos na pandemia, mas as academias começaram a abrir. Então, regularmente desde de 2021. E, obviamente, já praticava outros esportes, né? Mas nada comparado à musculação. Na musculação, a pessoa tem que passar pelo ciclo todo ou ela fala, não, eu gosto mais de braço e esse tipo aqui, mas também hoje tem tanto tipo. Eu baixei um aplicativo e toda hora vem uma coisa nova. Eu falei, gente, mas se eu tiver que fazer tudo, tem exercício para tudo, né? E tem esse que você faz só com o corpo, que não é mole, não, também é difícil, né, fazer só com o corpo. O que você fala para as pessoas assim? Faz um padrãozinho porque senão vira um malabarismo também, né? Isso. Se a pessoa ela realmente tem o único objetivo como a saúde física, de você regular suas taxas metabólicas, conseguir realizar atividades básicas do dia, obviamente é necessário que você treine, malhe o corpo inteiro, braços, pernas, tronco, para que você consiga realizar as atividades básicas do dia. Só que tem pessoas que também buscam a estética e querem melhorar, né, determinada parte do corpo e não se importam com outras. Né? Então, um dos papéis do profissional de educação física justamente é isso, é acelerar parte desse desejo, né, do paciente e tentar focar ali na região onde que ele esteticamente mais deseja. Não é o ideal. O ideal é que realmente a gente faça ali um treino bem elaborado, estruturado, separado, né, do corpo inteiro. Afinal de contas, a gente vai precisar das pernas, dos braços o tempo todo, ao longo da vida. É verdade. Né? Agora, a gente vê muito treino na academia, assim, sei lá, 2 dias de braço e tal, e 1 dia de perna. Dá para fazer tudo no mesmo dia ou não é aconselhável fazer perna e braço no mesmo ciclo, aí, no mesmo dia? Dá para fazer sim, isso vai depender da prescrição, da organização, né, do treino que o profissional estabeleceu para essa pessoa. Né? A gente tem que entender que musculação, ela auxilia sim na nossa saúde, mas ela é uma atividade lesiva, a gente cria microlesões na musculatura. E se a gente acaba excedendo essas microlesões, a gente acaba se machucando, acaba inflamando a musculatura, a imunidade também pode vir a cair por conta dessas inflamações. Então a gente tem que ter um treino muito bem estruturado ao longo da semana, ao longo do mês, para que essa pessoa evite essas complicações e extraia só os benefícios da musculação. O que você acha que é a principal diferença entre aquele que faz com o profissional e aquele que não faz? Não porque ele não sabe, talvez ele já fez academia, já viu um ciclo que é ideal para ele e agora ele faz sozinho. Ou faz muita diferença ter um profissional e por quê? A principal diferença é o cuidado, né, com a saúde
Isso de modo geral, cuidado com as articulações, cuidado com a musculatura, porque às vezes você conhece o exercício, você vê o vídeo do exercício, mas você não consegue executar ele adequadamente. Não só para ganhar músculo, mas para proteger as articulações também, que é fundamental. Então, em algum momento da vida, a pessoa que é um praticante sem um devido acompanhamento profissional, ela vai acabar gerando uma lesão. Então, isso pode acabar impedindo ela de continuar o treino, acabar encerrando ali por algum período. Então, a principal diferença que eu vejo é isso, é o cuidado, né, com o corpo, com a preservação das articulações. E suplemento? O que você tem a dizer? É bom ou não é? Precisa, não precisa? Bom, suplemento, eu acho que o próprio nome já é autoindicativo. Ele vem para suplementar algo que você talvez precise. Então, não é necessário a depender da sua rotina, certo? Se você tem condições de sempre estar fazendo as suas refeições em um ambiente tranquilo, você não está naquela correria do dia a dia, eu acredito que comer é muito melhor do que beber um shake. Né? Mas isso vai de preferência. Tem pessoas que têm uma rotina de vida muito agitada e não tem tempo de parar, sentar e comer um sanduíche de frango desfiado. Ela vai ter que recorrer à suplementação até para poder bater os macronutrientes ali do dia. Mas, então, assim, e essa alimentação ser balanceada e tal, não é muita coisa também, né? Diz que o pratinho brasileiro, arroz, feijão, salada, bife, às vezes um ovinho, diz que mundialmente é reconhecido como excelente, né? É muito melhor do que essas coisas aí de fast food, que o pessoal come andando, né? Sem parar, né? Então, sei lá, é uma diversificação, né? Aí, comeu bem de manhã, um almoço legalzinho, um lanche da tarde, um jantar, não precisa de suplemento. Só se tiver na correria e não tiver tempo, que daí o corpo vai ressentir mesmo. Senão, pode comer normal, sem suplementação. Isso, se você conseguir realmente fazer todas as suas refeições, né, de forma adequada durante o dia, realmente não existe a necessidade do suplemento. Entendi. Ô, Gabriel, a gente vê muito vídeo na internet. Olha, esses dias eu vi o cara era um exercício de... Mas ele pega aqui, ele fala, nunca abra até aqui, nunca faz até aqui, sempre mais perto do corpo, né? Não dá para dar todas as orientações aqui, mas em geral, onde a gente erra mais na academia? Eu vejo muito essa coisa de repente, fazer uma abertura com o braço maior do que pode por causa dessa articulação. Eles falam sempre um pouco mais fechado. Assim. Onde a gente erra mais e dá mais lesão? Eu vejo muitas lesões mais nas partes dos membros inferiores. Por incrível que pareça, é mais comum. E eu gosto muito de dizer que, apesar da educação física ser uma ciência, ela não é exata. Isso quer dizer, então, que para cada pessoa pode vir a existir um estilo de execução para um mesmo exercício. Porque você pode ter limitações, falta de força, a sua estrutura corporal também é diferente, então é necessário essas pequenas variações. Mas membros inferiores, né, a gente está falando sobre pernas e quesito dos ombros também, que é uma das maiores articulações que a gente tem, ombro e joelho. Muito delicado e muita gente tem problema. Com a idade, então, a maioria vai ter. Bastante, se não cuidar, bastante, né? E então é aí onde que a gente vê esse maior nível de lesão. E às vezes a gente está assistindo um vídeo na internet de um praticante que ele tem uma determinada força, ele tem um determinado conhecimento, uma determinada estrutura óssea e aquela variação daquele exercício para ele é correta, mas talvez possa não servir para uma pessoa de estatura menor do que a dele. Sim, eu vi na internet, é impressionante. Como é que chama aquele que a pessoa... Ela deita assim e ela empurra uma plataforma com os pés. Leg press. Leg press. E aí o camarada, eu vejo nas academias, o pessoal bota assim aquelas rodas e bota 3, 4, 5, 6 de cada lado. E aquele negócio fica pesado. E aí eu vi na internet, o cara botou peso. Quando ele ergueu, o osso dele quebrou. Ele sentiu uma dor violenta, porque assim, engraçado, né? Porque o músculo dele estava aguentando, mas o osso não aguentou. Olha que coisa. Você já viu isso aí? É incrível. E assim, eles sempre falam para você, quando for até o fim, você não esticar a perna, né? Você vai a perna até... E eu vejo isso errado toda vez, eu vejo na academia. O pessoal vai, estica a perna até o fim. Aí para lá em cima e volta. Tá errado, né? Esse é um dos erros. Você falou da parte das pernas, eu lembrei. Esse é um erro comum, né? Para a gente determinar se o exercício ele está errado ou não, a gente tem que partir de um conceito, né? E eu gosto muito de utilizar o seguinte: toda variação do exercício
que aumente os riscos de lesões, eu considero ele errado. Por exemplo, a leg press, esticar a perna por completo, você está esticando a sua articulação do joelho e isso aumenta o risco de lesão. Então, eu considero errado. Já nesse aspecto do acidente, eu gostaria muito de lembrar que o músculo tem força, é o único tecido que tem força, mas o tecido ósseo e a articulação não tem força. Então, a gente vai ter uma limitação nos ossos e nas articulações. No músculo, talvez não. O limite é muito maior. Então, é o que aconteceu, né? A pessoa tinha força, a musculatura estava aguentando, mas a estrutura óssea não. O osso não aguentou, o osso quebrou e saiu para fora, uma coisa horrorosa. Assim. E isso pode acontecer sim, se você colocar muito peso. Então é isso, a pessoa está colocando um peso excessivo e aí tem a questão da coluna também, né? A coluna também precisa ter um certo cuidado. Você vê muita questão de lesão em coluna? Demais. Falta de apoio, né? Falta de apoio, postura errada, né? A pessoa, muitas das vezes, ela não consegue se ver, né, executando o exercício e não consegue ver o ângulo que alguém de fora está observando. Então, ela pode gerar alguma lesão ali num pequeno movimento errado, né? Seja falta de concentração, seja falta de força nas musculaturas estabilizadoras que a gente tem no nosso corpo, que ficam na região do tronco. Então, a pessoa ela tem que entender que fazer o exercício não é só pegar a barra ou o equipamento e executar como está ali no vídeo. Existe uma série de sequências até a gente chegar naquele exercício e naquela execução perfeita. Sim. Ô Gabriel, a gente está falando aqui da questão do atestado, da exigência, que é um projeto de lei aqui do deputado Marcos Damasio, do PL, né, para que exigência nas academias. Você já falou que conversa com os seus clientes sobre isso, orienta as pessoas também sobre isso. Mas eu queria, já que a gente está falando em saúde e a questão da educação física, e o nome é interessante porque é educação, né? Você tem a educação física, é a mesma coisa da reeducação alimentar, é uma educação. Eu queria que você falasse um pouco para as pessoas mais idosas, para cada uma ter uma orientação, porque às vezes a pessoa também, quando ela vai avançando na idade, ela perde massa muscular, e aí a pessoa fica ali, eu vejo gente na esteira, assim, 1 hora na esteira sem parar, né? A pessoa já está fininha e continua. Não sei se é o hormônio que está fazendo ela correr tanto, né? Tem que ter uns limites também, né? De correr e tudo. Como você mesmo falou, com o avanço da idade, né, a gente vai perdendo massa muscular. E a massa muscular, ela é a grande responsável por todos os nossos movimentos. Então, a gente necessita disso. E eu sei que, para a grande maioria, pelo menos dos meus pacientes que já estão acima da idade, fazer musculação na academia pode parecer um pouco chato. Mas a gente tem que pular essa barreira do chato e entender que a musculação é a prática, no meu ponto de vista, óbvio, mais eficaz e segura para trazer massa muscular de forma mais rápida para essa pessoa idosa, até para ela conseguir realizar as funções básicas de como ir no banheiro sozinha, para poder tomar banho, fazer suas necessidades, varrer a casa, fazer compra. Então, eu sempre oriento isso às pessoas. Chegar com 60, 70, 80 anos de idade e ainda assim conseguir ir ao banheiro sozinho, sem ajuda, isso é um grande feito. E a gente precisa orientar as pessoas que procurem, né, o exercício físico ou a musculação pensando na longevidade e numa qualidade de vida melhor. Quando a gente já está ali próximo, né, de deixar esse plano, vamos dizer assim. A partir de alguma certa idade, a gente não ganha mais massa muscular? Tem isso ou não? Não existe isso. Sempre não. pode ganhar, menos, sempre. Mas ganha. Em menos proporção, claro, mas sempre ganha. Então, eu já, por exemplo, já atendi pacientes de 70 anos que tiveram câncer de próstata e na maioria dos tratamentos, os médicos tendem a cortar a testosterona, né, desse indivíduo. Testosterona é um hormônio muito anabólico de crescimento de massa muscular. Então, o indivíduo que pratica musculação sem a testosterona, que é um dos hormônios principais, existem outros, claro, ainda assim consegue ter massa muscular. Obviamente, não na velocidade e proporção de uma pessoa mais jovem, mas ainda assim consegue. Que bom.
vou tentar aí, porque eu fico lá na academia e falo, você tem 20 anos, por isso que você consegue rapidinho assim. Eu tenho que fazer o dobro do exercício, né? E outra coisa que eu estava vendo, Gabriel, interessantíssimo assim, a quantidade de caloria. Eu não vou cravar o número aqui, mas eu acho que é mais ou menos, um homem adulto, acho que é 2.200 calorias, que seria mais ou menos, ou 2.000. Mas ele falou assim, a partir de uma certa idade, você tem que comer menos, porque por causa do metabolismo, então você não precisaria mais de 2.000, talvez 1.700 para você já dar, se você tiver com 50, 60 anos, né? Então, além de você ter que comer menos, e assim, e você ir na academia, se você for colocar nas calorias lá, talvez você vai poder comer mais 200 calorias, alguma coisa, não vai fazer muita diferença. Por isso que é bom a gente ir por prazer, por causa do hormônio que depois te dá aquela relaxada também, né? E aí, indiretamente, acho que tem muito benefício, porque você vai se sentindo melhor, tem um ganhozinho, você já vai ter vontade de ter uma reeducação alimentar, uma coisa acho que alimenta a outra, né? Você passa a dormir melhor. Né? Também. Você passa a ter autonomias também, né? E eu gosto de dizer também que o exercício físico, ele também desgasta um pouco os neurônios. Então, se você está num momento muito agitado, aconteceu algum problema na sua vida e você está com a cabeça num turbilhão, pensamentos muito rápidos e não consegue resolver nada, desgastando eles, gerando um certo desgaste ali, você consegue deixar eles mais tranquilos e começar a organizar as coisas. É muito comum você ver alguém praticando musculação e ao mesmo tempo está trabalhando. É porque essa pessoa ela começa a ter várias ideias justamente porque ela conseguiu organizar melhor a cabeça. Então, não é só o físico, né, como a gente vem tratando aqui. A gente tem o quesito mental também, tem o quesito neural também. Que interessante. Você que trabalha com essas pessoas assim, online e presencial, as pessoas desistem de fazer e se desistem por quê? Ou a sua turma está firme ali com você há um bom tempo? Olha, graças a Deus eu tenho uma métrica muito boa, né? Hoje eu tenho quase 4 anos de atuação como personal trainer e tenho alunos que estão batendo comigo quase 4 anos de treinamento presencial. E normalmente as pessoas elas desistem, né, do treinamento online ou presencial quando elas não veem resultado. Quando aquele resultado que elas esperavam, o mínimo deles que elas esperavam, não acontece. Então é um momento onde que desiste, porque isso eu posso confirmar com muita certeza. O que mantém você dentro da prática esportiva ou dentro da musculação é você ver o resultado. Seja ele qual for que você esperasse. Seja poder caminhar mais, dormir melhor, perder aquela gordurinha indesejável, não se sentir tão ofegante para atividades básicas do dia a dia. Então você viu algum resultado ali, você já se sente mais motivado para continuar. Nossa, você falou uma coisa que interessante que eu não sabia muito. Então como é que você define esse resultado já com a pessoa? Só que resultado você quer? Em quanto tempo você deve alcançar isso? Tem mais ou menos um pouco essa meta? Com certeza, mas na maioria das vezes a gente nem precisa perguntar, porque a pessoa já chega dizendo pra gente. Já chega e fala, olha, eu quero perder 3 quilos em 3 meses, como é que eu faço? É exatamente isso. Né? Olha, eu tenho um casamento, eu preciso entrar naquele vestido. Né? Então a gente tem uma métrica, tem um tempo ali, né? Tem um objetivo e aí acaba traçando um plano para alcançar ele. Nossa, interessante. E aí você acha que aí então a pessoa fica mais focada e permanece mais? Com certeza, principalmente quando ela cria objetivos pequenos e curtos, porque se ela cria um objetivo curto como esse, em 3 meses eu quero entrar naquele vestido, preciso perder 5 quilos. Quando ela alcançar aquele objetivo e conseguir perceber que não foi tão difícil assim, ela vai querer um novo objetivo. Gabriel, agora eu quero perder mais 2 quilos. Gabriel, agora eu quero ganhar mais 3 quilos, mas só de massa muscular, né? Então, pequenos objetivos é muito interessante para a gente ter, né, na nossa rotina, porque quanto mais a gente vai alcançando eles, mais a gente vai querendo mais e mais, né? Outros e maiores ainda. E mesmo online, o pessoal manda para você, olha, manda a métrica ali, ó, já perdi e tal. Ninguém fica maquiando nada, não. Não adianta maquiar, né? Porque tem que falar a verdade. E eu confesso que eu fico muito feliz quando os alunos eles mandam os resultados para mim sem a necessidade de eu pedir, né, sem chegar naquele período que eu sempre peço, né, como é que está o seu resultado, vamos comparar a foto do antes e do depois, né, aquela autoavaliação física, né, e quando elas se sentem orgulhosas, né, do próprio resultado, elas já mandam,
olha, eu queria agradecer você porque antes eu não me sentia bem vestindo tal roupa, eu já perdi tantos quilos. Gabriel, antes eu ia para uma leg press e colocava 50 quilos, hoje eu estou colocando 150. Então as pessoas já chegam, né, dizendo sobre esses avanços que elas vêm tendo. E isso é algo que deixa tanto o paciente feliz, né, quanto o profissional. Eu vou deixar ele feliz rápido, porque assim, olha, eu ponho 20 quilos na leg press. Quando eu passar para 40, eu já vou estar muito feliz. Eu tenho medo daquele negócio lá, mas tudo bem, né? Precisa ter medo, né? Precisa ter orientação, né? Exatamente. Tá bem colocado ali, as costas bem apoiadas, tá fazendo certinho, não precisa ter medo. Foi como um profissional falou para mim aqui. Porque eu fiquei com medo, porque me deu uma agulhada nas costas, na coluna, fazendo leg press. Eu nunca mais fiz. Ele falou, não precisa ter medo. Volta com peso baixo, encosta bem as coisas e faz aos pouquinhos, você volta, você vai perder o medo. E é isso, né? Tem que perder o medo e perder os quilos e ganhar saúde também, né? E acho que com o atestado médico agora, eu acho que vai também, esse é um projeto de lei que está andando aqui na casa e vai trazer mais seriedade ainda, porque... mas antes de, Gabriel, para encerrar, da questão de exigir um atestado, acho que a gente também tem que se policiar, né? Olhar também essa questão que a gente falou no começo do programa, a questão cardio, os ossos, está tudo bem, a questão da osteoporose também, né? Se a pessoa tem uma osteoporose muito avançada, dependendo da idade, é conversar com o profissional, né? Como você, o profissional de educação física, ele pode dar tem a questão médica, mas o profissional de educação física dá várias orientações também, né? A gente tem capacidade, né? A nível de curso, né, superior, capacidade acadêmica para dar instruções para esse paciente para como ter uma qualidade de vida melhor. Uhum. Né? E eu vejo essa questão da exigência, né, do atestado médico, um dos pontos positivos é conseguir interligar de uma vez por todas, né, uma equipe multidisciplinar. Porque a pessoa ela vai, através do médico, ela vai, então, para o profissional de educação física, posteriormente ela já vai para o profissional de nutrição, né? Caso ela tenha algum impedimento, caso o médico veja algum tipo de limitação nela, ela já procura um fisioterapeuta. Então, a gente passa a se interligar, né, essa equipe multidisciplinar para cuidar das pessoas. Então, não só esse ponto positivo, né, como eu vejo outros também, a própria Organização Mundial da Saúde diz que a cada $1 investido na prevenção da saúde, 4 são economizados no momento da remediação. Então, a busca da prática do exercício físico, da boa alimentação, da orientação do médico também, vai evitar uma série de doenças e problemas que hoje o SUS tenta tratar, como, por exemplo, a hipertensão. Então, a gente vai ter menos pessoas hipertensas e aí a gente não vai sobrecarregar tanto, por exemplo, o sistema de saúde com essas doenças que são totalmente controláveis, ou diabetes, enfim, várias outras. É verdade. Para encerrar, eu tenho uma frase que diz assim, um vício leva ao outro. Se você gosta de beber, a hora que você bebe, se você fuma, dá vontade de fumar. Se você fuma, tem outro vício que vem. É uma sequência de vícios que um puxa o outro. Mas quando é uma coisa boa, também uma coisa boa leva a outra. A academia leva uma boa alimentação, a boa alimentação leva uma boa academia, que leva a um bom sono. Dormir melhor já emagrece. Então é um ciclo de coisas boas, né? Muito obrigado, viu, Gabriel? Gabriel Batista é sem P, é Batista normal, né? Batista normal. Você está no Instagram? Você tem coisa que você publica aí para orientar o pessoal? Tenho sim, estou lá, Gabriel Personal OFC, é bem fácil de achar. OFC. OFC. Quase um UFC, mas tá, OFC, Gabriel Personal OFC, isso. Lá no Instagram te acha, lá tem as orientações, tudo. Tem as orientações, tenho alguns conteúdos também que acabam orientando as pessoas sobre práticas dos exercícios físicos, sobre a execução também correta de alguns exercícios, né? Dicas de uma qualidade de vida melhor e o principal, dica de como gostar da musculação. Essa é a principal. Essa eu vou dar uma olhada lá. Gabriel, obrigado pelo seu tempo aqui, por colaborar com a gente. Volte outras vezes, porque a gente tem uma comissão aqui de saúde que trata desses temas. Temos uma comissão de esportes. Então é muito importante que cada vez que a gente falar de um projeto desse, tenha profissionais como vocês aí reconhecidos
para trazer essa orientação, porque é bom demais, né? Esporte é sempre muito bom e com essas orientações que a gente está tendo aí, de um atestado médico, para que a coisa, como você abriu o programa, seja cada vez mais séria, né? Embora possa ser divertida também, é muito importante. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Mande as sugestões aí que você, como mandou essa aqui, para a gente poder falar aqui no programa, tá bom? Reveja o programa lá no YouTube também, se você está acompanhando pela TV. Até a próxima.